Marido deixou a esposa num galpão da roça com um saco de milho furado. Isso é tudo que te dou. Anos depois, ele chorou ao ver o que ela construiu. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. O barulho da caminhonete de Antônio arrancando na estrada de terra ainda ecoava nos ouvidos de Clara quando ela caiu de joelhos no chão do galpão. O sol entrava pelas frestas do telhado de zinco, queimando o ar com um calor seco que parecia zombar dela. À sua frente, o saco de milho furado jazia como um insulto, os grãos escorregando pelo tecido rasgado e se espalhando na terra batida. Isso é tudo que te dou, ele gritara, a voz carregada de desprezo, antes de virar as costas e deixá-la ali, sozinha, naquele pedaço esquecido da roça. Clara respirou fundo, o peito apertado como se alguém tivesse amarrado uma corda em volta dele. Como você pôde, Antônio? Sussurrou, as mãos tremendo enquanto pegava o saco. Durante anos ela acordara antes do sol, para cuidar da fazenda ao lado dele, plantando, colhendo, enfrentando seca e chuva. Mas ele a culpava por não terem filhos, dizia que ela não servia para nada. E agora, com uma mulher nova da cidade nos planos, ele a enganara no divórcio, ficando com a casa grande, as terras boas e o gado, enquanto ela ficava com aquele galpão caindo aos pedaços e um saco de milho podre. Ela se levantou, os olhos ardendo com lágrimas que se recusava a deixar cair. O galpão cheirava a mofo e madeira velha, as paredes tortas comidas por cupins, o telhado gemendo com o vento. Não tinha cama, não tinha água, não tinha nada além daquele saco furado. Clara riu, um som rouco que ecoou no vazio. Você acha que eu vou morrer aqui, né, Antônio? Disse a voz baixa, mas firme. Mas eu vou te mostrar que esse milho vale mais que o teu desprezo. Olhou para os grãos espalhados no chão. Eram poucos, alguns mofados, mas eram dela. Pegou um punhado e fechou o punho, sentindo a textura áspera contra a palma. Você me jogou fora, mas eu não sou lixo, murmurou. Caminhou até a porta, o sol batendo no rosto como um tapa quente. A roça ao redor era um mar de mato seco e terra rachada, mas havia um pedaço perto do galpão que parecia menos ruim. Vou plantar isso, decidiu, o coração acelerando com uma mistura de raiva e esperança. Mas então, um barulho quebrou o silêncio. O ronco de uma carroça vindo pela estrada de terra. Clara estreitou os olhos e viu uma figura se aproximando. Uma mulher magra, de chapéu de palha, puxando um cavalo velho. A carroça parou perto do galpão e a mulher desceu, limpando o suor da testa. Oi, vizinha, disse ela, a voz rouca, mas gentil. Sou a Dona Rosa. Moro no sítio ali do outro lado do morro. Vi a caminhonete indo embora e vim ver o que está acontecendo. Clara hesitou, o orgulho querendo mandá-la embora, mas o cansaço falou mais alto. Meu marido, ex-marido, me deixou aqui. Disse que esse galpão é tudo que eu mereço. Ela apontou para o saco de milho, o rosto queimando de vergonha, e me deu isso para me virar. Dona Rosa franziu a testa, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de pena e raiva. Que cachorro! Mas você não está sozinha, menina. Aqui na roça a gente se ajuda. Ela foi até a carroça e pegou uma enxada velha, jogando-a para os pés de Clara. Toma, não é grande coisa, mas vai te dar um começo. E se precisar de água, meu poço está aberto para você. Clara pegou a enxada, o peso da ferramenta nas mãos trazendo um alívio que ela não esperava. Obrigada, disse, a voz falhando. Mas por que está me ajudando? Você nem me conhece. Dona Rosa deu um sorriso torto. Porque eu já estive onde você está. Meu velho me largou com 2 vacas magras e um telhado furado. Hoje eu tenho meu sítio, minhas galinhas, e não dependo de ninguém. Você vai ver, Clara. A roça não perdoa, mas também não esquece quem luta. As palavras ficaram na cabeça de Clara, enquanto Dona Rosa subia na carroça e ia embora, o cavalo trotando devagar. Ela segurou a enxada com mais força, sentindo uma faísca acender dentro dela. Um começo, repetiu, olhando para os grãos. Caminhou até o pedaço de terra perto do galpão e começou a cavar, a enxada cortando o chão seco com um som firme. Cada golpe era um grito preso, uma resposta para o deboche de Antônio. O sol subiu alto, o suor escorrendo pelo rosto dela, mas Clara não parou. Cavou 10 buracos rasos
e plantou os poucos grãos bons que separou do saco, cobrindo-os com terra. Cresçam, sussurrou, quase como uma ordem. Sabia que precisava de água, mas o poço de Dona Rosa era uma promessa que ela ia buscar depois. Por agora, era só ela, a enxada e aqueles grãos. À noite, Clara improvisou uma cama com tábuas velhas e deitou, o corpo doendo, mas a mente viva. O galpão ainda era uma ruína, mas já não parecia tão vazio. Dona Rosa tinha dado mais que uma enxada. Tinha dado um pedaço de esperança. Eu não tô sozinha, pensou, fechando os olhos. Antônio podia ter levado tudo, mas não levou a luta dela. E agora, com uma vizinha ao lado, Clara sentia que o saco furado podia ser o começo de algo grande. O sol mal tinha nascido quando Clara acordou com o som de galinhas cantando ao longe. O galpão ainda estava escuro, as sombras das vigas tortas dançando no chão de terra. Ela se levantou das tábuas, o corpo reclamando da noite mal dormida, e olhou para os 10 montinhos de terra que plantara na véspera. A enxada de Dona Rosa estava encostada na parede, um lembrete da visita que mudara o peso do abandono. Vocês precisam de água, disse aos grãos pegando o balde velho que achara nos fundos. Clara saiu do galpão, o ar fresco da manhã trazendo o cheiro de mato seco. O sítio de Dona Rosa ficava do outro lado do morro, uns 2 quilômetros dali, e ela começou a caminhada com o balde na mão. O sol subia rápido, esquentando a estrada de terra, e o silêncio da roça era quebrado só pelo barulho dos seus passos e do balde balançando. Antônio nunca ia me ver assim, pensou, imaginando o deboche dele. Mas a imagem só a fez apertar o passo. Chegando ao sítio, Clara viu uma casa simples de madeira com telhado de telhas vermelhas e um quintal cheio de galinhas ciscando. O poço ficava ao lado, uma roda de madeira rangendo com o vento. Dona Rosa apareceu na varanda, o chapéu de palha torto na cabeça, segurando um cesto de ovos. Veio cedo, hein, menina? Gritou, descendo os degraus com um sorriso. Tava esperando você. Poço tá ali. Pode puxar quanta água quiser. Clara agradeceu com um aceno, o rosto vermelho de cansaço e vergonha. Não sei como te pagar por isso, disse, enrolando a corda no balde para descer no poço. A roda gemeu, e a água subiu, cristalina e fria, enchendo o balde até a borda. Ela sentiu um alívio quase infantil ao tocar a água com os dedos. Pagar? Dona Rosa riu, um som rouco mas quente. Aqui na roça, a gente não conta favor, Clara. Você vai me ajudar um dia, tenho certeza. Por agora, cuida desses grãos seus. Ela apontou para o cesto de ovos. Quer levar uns para casa? Galinha bota mais do que eu como. Clara hesitou, o orgulho batendo de novo, mas o estômago vazio falou mais alto. Tá bom. Obrigada, disse, pegando 3 ovos que Dona Rosa insistiu em embrulhar num pano velho. Enquanto voltava para o galpão, o balde pesava no braço, mas os ovos no bolso pareciam um tesouro. Não tô sozinha, pensou, o passo mais leve apesar do esforço. Chegando lá, Clara despejou a água nos montinhos, vendo a terra engolir cada gota como se tivesse sede. Cresçam, por favor, sussurrou, sentindo uma pontada de esperança. Depois improvisou um fogo com galhos secos e fritou os ovos numa lata velha que achou no galpão. O cheiro da comida simples encheu o ar, e ela comeu devagar, saboreando cada pedaço. Primeira refeição de verdade em dias, pensou quase rindo. Mas o dia trouxe mais que água e ovos. Enquanto varria o galpão, Clara ouviu o ronco da carroça de novo. Dona Rosa voltou, dessa vez com uma proposta nos olhos. Clara, vem cá, chamou parada na porta. Passei no mercado da vila ontem e o pessoal tá reclamando que a farinha de milho tá cara. Seus grãos vão dar alguma coisa? Clara franziu a testa, olhando para os montinhos. São só 10. Não sei se vai dar para muito. A voz dela saiu baixa, quase envergonhada. 10 é um começo, disse Dona Rosa, batendo o pé na terra. Eu tenho umas sementes guardadas, milho bom que sobrou da última colheita. Se você plantar mais, a gente pode moer junto e vender na vila. Eu te ajudo com o trabalho, você me ajuda com a venda. Que tal? Clara ficou quieta, o coração disparando. Era uma chance, mas também um risco. E se não crescer? A terra aqui é ruim, e eu não tenho nada para oferecer se der errado. Ela apontou para o galpão, as paredes tortas parecendo zombar da ideia. Dona Rosa deu um passo para dentro, os olhos brilhando. A terra é ruim, mas a gente faz ela dar jeito.
Eu te empresto as sementes, você planta e a gente divide o que vier. Não é caridade, é parceria. Você tem força, Clara. Eu vi isso ontem. Vamos transformar esse saco furado num negócio. Clara olhou para as mãos calejadas, depois para os montinhos. Antônio me deixou aqui para me ver quebrar, pensou. Mas Dona Rosa via outra coisa, via potencial. Tá bom, disse, a voz firme pela primeira vez em dias. Eu planto. A gente tenta. Dona Rosa sorriu, largando um saquinho de sementes na mão de Clara. Então tá combinado. Amanhã eu trago um carrinho de mão para ajudar a limpar essa terra. Vamos fazer esses grãos virarem ouro. Ela subiu na carroça e acenou, o cavalo trotando de volta para o morro. Clara ficou na porta, o saquinho de sementes pesando na palma. Era mais que milho, era uma promessa. Ela caminhou até os montinhos e cavou mais buracos com a enxada, plantando as sementes novas ao lado das velhas. O sol batia forte, mas ela não sentia o calor. Vocês vão crescer, disse, cobrindo a terra, e eu vou crescer com vocês. À noite, deitada nas tábuas, Clara segurou um dos grãos ruins do saco furado. Dona Rosa acredita em mim, pensou, o peito quente com algo que não sentia há tempos. Antônio a jogara ali para apagar ela, mas agora tinha alguém do lado dela, alguém que via mais que um galpão torto. Isso é só o começo, sussurrou, fechando os olhos. O saco furado não era mais um fim, era o primeiro passo. O dia amanheceu com um céu limpo que prometia calor. Clara acordou com o som do vento soprando pelo galpão, as vigas rangendo como se conversassem entre si. Ela se levantou, os músculos ainda duros do trabalho da véspera, e foi checar os montinhos de terra. Os 10 grãos do saco furado e as sementes novas de Dona Rosa estavam lá, cobertos pela terra úmida, esperando para brotar. Vocês são meu futuro agora, sussurrou, pegando a enxada e o balde para mais uma ida ao poço. Enquanto caminhava pela estrada de terra, o ronco familiar da carroça de Dona Rosa ecoou atrás dela. Bom dia, parceira, gritou a vizinha, parando o cavalo ao lado de Clara. Na carroça, um carrinho de mão velho balançava, as rodas tortas, mas firmes. Trouxe o que prometi. Vamos limpar essa terra sua hoje, tá pronta? Clara sorriu, o cansaço aliviado por aquele apoio. Tô pronta. Obrigada, Dona Rosa. Elas voltaram juntas para o galpão, o cavalo trotando devagar enquanto conversavam. Você já vendeu na vila antes? Perguntou Clara, curiosa. Já sim, respondeu Dona Rosa, os olhos brilhando. Ovo, milho, galinha viva. O pessoal lá é simples, mas gosta de coisa boa e barata. Se a gente fizer uma farinha decente, vai vender rápido. Ela apontou para o carrinho. Primeiro a gente tira esse mato, depois espera os grãos. Chegando ao galpão, as duas começaram o trabalho. Clara usou a enxada para arrancar o capim alto ao redor dos montinhos, enquanto Dona Rosa empilhava o mato no carrinho com as mãos calejadas. O sol subia, o suor escorrendo pelos rostos delas, mas o papo fluía fácil. Meu velho me deixou com nada, igual teu Antônio, contou Dona Rosa jogando um punhado de ervas no carrinho. Mas eu aprendi que a roça dá para quem dá para ela. Clara assentiu, sentindo um eco naquelas palavras. Antônio achava que eu não ia durar um dia aqui, disse cortando uma raiz grossa. Quero ver a cara dele quando eu tiver algo que ele nunca teve. Dona Rosa riu. Essa é a ideia, menina. Vamos fazer ele engolir esse saco furado. O trabalho seguiu até o meio-dia. O pedaço de terra ao redor do galpão ficando limpo, os montinhos protegidos num espaço aberto. Clara sentiu o peito leve, como se o mato arrancado levasse um pedaço do peso que Antônio deixara. Mas a tarde trouxe uma surpresa. Enquanto descansavam na sombra do galpão, um barulho de motor cortou o silêncio. Um jipe velho, coberto de poeira, parou na estrada, e um homem desceu, carregando um saco de aniagem nas costas. Era magro, de pele queimada, com um boné amassado na cabeça. "Ô, de casa!" gritou caminhando até elas. "Sou o Zé Maria da vila. Dona Rosa, você tá aí?" Dona Rosa se levantou, limpando as mãos no vestido. "Zé, que vento te trouxe?" Ela virou para Clara. "Esse é o Zé Maria, compra e vende de tudo na vila. Conhece todo mundo." Zé Maria acenou para Clara, os olhos curiosos. "Ouvi dizer que tem gente nova na roça. Vim ver se tem algo para negociar. Meu moinho tá parado e a farinha tá em falta." Ele apontou para o saco que trazia. "Trouxe uns feijões para trocar se tiver interesse." Clara hesitou, o coração acelerando.
Ainda não tenho nada pronto. Plantei uns grãos, mas vai demorar para colher. Ela apontou para os montinhos, sentindo o rosto queimar de vergonha. Zé Maria coçou o queixo olhando a terra. Milho, hein? Tá começando pequeno, mas é um começo. Se crescer, eu compro tudo. Farinha tá valendo ouro na vila. Ele largou o saco de feijão no chão. Toma isso aí. Plante e cozinhe o que quiser. Quando tiver milho, me chama. Dona Rosa deu um tapa no ombro dele. A gente vai te chamar, Zé. Essa menina tem fogo nas mãos. Vai ter farinha para teu moinho, espera só. Ela piscou para Clara um gesto que dizia, confia em mim. Clara pegou o saco de feijão, o peso dele nas mãos trazendo uma onda de gratidão. Obrigado, Zé Maria. Vou fazer esse milho dar certo. A voz dela saiu firme, mais forte do que esperava. Zé Maria sorriu, subindo no jipe. Então tá combinado. Boa sorte, moça nova. O motor roncou e ele sumiu na estrada, deixando poeira e uma promessa no ar. Clara sentou ao lado de Dona Rosa, o saco de feijão no colo. Ele confia na gente, disse, quase sem acreditar. E eu nem sei se esses grãos vão brotar. Confia porque eu confio, respondeu Dona Rosa, cortando um pedaço de mato com a unha. Você tá plantando mais que milho, Clara. Tá plantando respeito. O Zé vai contar para a vila inteira que tem uma mulher nova aqui. E quando a farinha vier, vão te conhecer. Clara olhou para os montinhos, o sol batendo na terra limpa. Antônio me jogou aqui para me apagar, pensou. Mas agora tinha Dona Rosa, Zé Maria, um carrinho de mão e um saco de feijão. Era pouco, mas era mais do que ele imaginava. Vamos fazer essa farinha, Dona Rosa, disse a voz carregada de algo novo, determinação. À noite, Clara cozinhou um punhado de feijão numa lata velha, o cheiro enchendo o galpão. Deitada nas tábuas, segurou um dos grãos ruins do saco furado. Vocês vão virar algo grande, sussurrou. O galpão ainda era uma ruína, mas já parecia menos vazio. Com Dona Rosa e Zé Maria do lado dela, Clara sentia que o saco furado não era mais só um insulto. Era o começo de um nome que ia ecoar. O sol já estava alto quando Clara acordou com um barulho diferente. Não era o vento no telhado, nem a carroça de Dona Rosa, mas um som de passos leves na terra seca. Ela se levantou das tábuas, o corpo ainda duro do trabalho dos últimos dias, e foi até a porta do galpão. Lá fora, os montinhos de milho começavam a mostrar sinais de vida. Pequenos brotos verdes, frágeis mas teimosos, furavam a terra. Clara sorriu, o coração leve por um instante, até ver quem vinha pela estrada. Uma mulher baixa, de cabelos grisalhos amarrados num coque torto, caminhava devagar carregando uma trouxa de pano nas costas. Clara estreitou os olhos, o peito apertando com um recognition súbito. Tia Lourdes? Chamou, a voz saindo mais alta do que pretendia. A mulher parou levantando a cabeça e um sorriso cansado cruzou seu rosto. Clarinha, minha menina, disse tia Lourdes, acelerando o passo. Ela largou a trouxa no chão e abraçou Clara com força, o cheiro de sabão caseiro e ervas vindo dela, como uma memória viva. Ouvi na vila que você estava aqui, largada nesse fim de mundo. Vim ver com meus olhos. Clara se soltou do abraço, o rosto quente de vergonha e alívio. Tia Lourdes era a irmã mais velha da mãe dela, a única família que restava desde que os pais morreram numa cheia anos atrás. Antônio me deixou, disse, apontando para o galpão torto. Me deu esse lugar e um saco de milho furado. Tô tentando fazer alguma coisa com isso. Tia Lourdes franziu a testa, os olhos escuros faiscando. Aquele desgraçado. Sempre achei ele um egoísta. Mas isso? Deixar minha sobrinha como lixo? Ela cuspiu na terra, um gesto curto, mas cheio de raiva. Você não tá sozinha, Clarinha. Vim trazer o que eu trouxe. Ela abriu a trouxa, revelando um pano cheio de sementes de abóbora e uma panela de ferro amassada. Planta essas abóboras, vende, cozinha, o que for. E essa panela é para você comer direito. Clara pegou as sementes, o peso delas nas mãos, trazendo uma onda de gratidão. Tia, você não precisava... Já tenho o milho e Dona Rosa tá me ajudando. Mas tia Lourdes balançou a cabeça firme. Precisei sim. Família é para isso. E essa Dona Rosa pode ser boa gente, mas eu sou o teu sangue. Vamos fazer esse galpão virar algo que o Antônio vai engasgar de ver. Ela apontou para os brotos. Tá vendo? Você já começou. Agora vai crescer mais. O dia seguiu com as duas trabalhando juntas.
Clara cavou novos buracos com a enxada, enquanto tia Lourdes plantava as sementes de abóbora ao lado do milho, cantarolando uma música antiga que a mãe de Clara cantava. Você puxou ela, sabia? Disse tia Lourdes, limpando o suor da testa. Teimosa como um boi, mas com um coração que não desiste. Clara sorriu, mas o comentário trouxe um peso. Eu desisti do Antônio, tia. Deixei ele me enganar no divórcio. A voz dela saiu baixa, carregada de culpa. Tia Lourdes parou, as mãos na terra. Não, menina. Ele te enganou porque é covarde, não porque você desistiu. Você está aqui de pé plantando num lugar que ele jogou fora. Isso é lutar. Ela bateu no peito de Clara, leve mas firme. Agora levanta essa cabeça. Vamos mostrar para ele. O trabalho terminou com o sol descendo. Os brotos de milho e as sementes de abóbora alinhados num pedaço de terra limpo. Mas o dia guardava mais uma surpresa. O ronco da carroça de Dona Rosa ecoou e ela chegou com um balde de água do poço. Trouxe para regar, disse descendo. Então viu tia Lourdes e parou. Quem é essa? Minha tia Lourdes, respondeu Clara orgulhosa. Veio me ajudar com a abóbora. As duas mulheres se olharam, medindo-se como galinhas num terreiro, até Dona Rosa rir. Mais mãos, mais força. Bem-vinda, Lourdes. Vamos fazer esse lugar dar frutos. Ela despejou a água nos brotos e tia Lourdes pegou a panela para cozinhar feijão com os ovos que Clara guardava. O galpão ganhou vida com o cheiro de comida e o som das vozes delas, algo que Clara não sentia desde os tempos com a mãe. Enquanto comiam, Dona Rosa falou da vila. O Zé Maria passou por lá ontem falando de você, Clara. Disse que a moça nova da roça vai trazer farinha boa. O povo tá curioso. Clara engoliu o feijão, o coração acelerando. Curioso comigo? Perguntou, quase rindo. Antônio ia odiar isso. Que odeie, disse tia Lourdes mexendo o fogo. Você vai ter nome, Clarinha, não só dele. As palavras ficaram no ar, quentes como o jantar. À noite tia Lourdes dormiu no galpão, insistindo em ficar uns dias. Clara deitou nas tábuas, o som da respiração da tia ao lado trazendo uma paz estranha. Família, pensou, segurando um grão ruim do saco furado. Dona Rosa, Zé Maria, agora tia Lourdes. O galpão não era mais só dela. Era um lugar onde outros acreditavam. Vocês vão ver, Antônio, sussurrou. Esse saco furado vai virar mais que você sonhou. O amanhecer trouxe um calor úmido que fez o galpão parecer uma fornalha. Clara acordou com o som de tia Lourdes tossindo baixo, o ar pesado grudando na pele delas. Ela se levantou, esfregando os olhos, e foi checar os brotos. O milho crescia devagar, os talos verdes agora com uns 10 centímetros, e as abóboras começavam a mostrar folhas tímidas. Vocês estão indo bem, sussurrou, um sorriso cansado nos lábios. Mas o calor preocupava. Sem chuva, a terra podia secar rápido demais. Tia Lourdes apareceu na porta, a panela de ferro na mão. Tá quente pra caramba hoje, Clarinha. Esses brotos vão precisar de mais água. Ela apontou para o céu limpo, franzindo a testa. O poço da Dona Rosa é bom, mas você vai ter que carregar muito. Clara assentiu, pegando o balde. Vou agora. Se eu não regar, perco tudo. Mas antes que saísse, o ronco da carroça cortou o silêncio. Dona Rosa chegou, o chapéu de palha torto e um brilho nos olhos. Bom dia, meninas. Trouxe uma coisa para ajudar. Ela desceu e mostrou um carrinho de mão carregado com 2 baldes velhos mais inteiros. Achei no meu depósito. Vai te poupar umas idas, Clara. Clara riu, o alívio subindo como uma onda. Dona Rosa, você é um anjo. Com os baldes extras, ela podia carregar mais água de uma vez. As 3 encheram os baldes no poço do sítio de Dona Rosa, o cavalo esperando pacientemente enquanto elas puxavam a corda. O trabalho era duro, o sol queimando os ombros, mas o papo fluía. O Zé Maria tá falando de você na vila, Clara, disse Dona Rosa, enxugando o suor. Diz que a moça do galpão vai trazer fartura. Clara corou, o balde quase escorregando das mãos. Fartura? Esses brotos mal saíram da terra. Mas tia Lourdes deu um tapa leve no ombro dela. Para de se diminuir, menina. Eles estão crescendo e você também. O Zé sabe farejar um bom negócio. Ela riu, o som rouco enchendo o ar. De volta ao galpão, Clara regou os brotos com cuidado, a terra bebendo a água como se tivesse sede. Mas o dia aguardava mais. Enquanto descansavam na sombra, Dona Rosa coçou o queixo. Clara,
O mercado da vila é amanhã. O Zé vai estar lá. E eu tava pensando, por que você não vai comigo? Leva uns ovos meus para vender, conhece o pessoal. Vai te dar um gás para quando o milho vier. Clara congelou, o coração disparando. Eu? Na vila? A ideia a assustava. Desde que Antônio a deixou, ela mal saíra da roça, e a lembrança dele rindo da caipira inútil ainda queimava. Não sei se consigo, Dona Rosa. E se rirem de mim? Tia Lourdes bufou, cruzando os braços. Quem vai rir de uma mulher que planta no deserto? Você vai, Clarinha. Mostra que esse galpão não te enterrou. Dona Rosa assentiu, firme. Você não vai sozinha. Eu te levo, te apresento. O Zé já está falando de você. O povo quer te conhecer. Ela apontou para os brotos. Isso aí é só o começo. Vai lá e põe teu nome na roça. Clara respirou fundo, o medo lutando com uma faísca de coragem. Tá bom, disse, a voz tremendo, mas decidida. Eu vou. Tia Lourdes sorriu, orgulhosa, e Dona Rosa bateu palmas. Então tá combinado. Amanhã cedo te pego com a carroça. Ela subiu no cavalo e acenou, indo embora com a promessa no ar. O resto do dia passou rápido. Clara e tia Lourdes varreram o galpão, o chão de terra ficando mais limpo, e consertaram uma viga torta com pedaços de madeira que acharam nos fundos. À noite, enquanto cozinhavam feijão na panela de ferro, tia Lourdes falou baixo. Você já pensou no que quer com esse milho, Clarinha? Não é só plantar, é fazer algo maior. Clara mexeu o feijão, o fogo crepitando na lata improvisada. Quero transformar esse saco furado em algo que o Antônio não esqueça. Talvez uma farinha boa, como a Dona Rosa disse. Talvez mais. Ela pensou no Zé Maria, no moinho dele, e uma ideia começou a brotar, tão frágil quanto os talos lá fora. Tia Lourdes assentiu, os olhos brilhando na luz do fogo. Você tem visão, menina. Amanhã na vila olha tudo. Aprende como o povo vive, o que precisa. Esse galpão vai ser mais que um teto. As palavras ficaram com Clara enquanto deitava nas tábuas, o sono vindo devagar. Na manhã seguinte, Dona Rosa chegou com a carroça, o cesto de ovos coberto por um pano. Clara subiu, o coração na garganta, vestindo a roupa mais limpa que tinha. Um vestido simples, mas digno. Tia Lourdes ficou no galpão, acenando. Vai com tudo, Clarinha, gritou a voz rouca, mas quente. A vila era um mar de barulho e cor. Carroças, vozes, cheiro de pão quente e frutas maduras enchiam o ar. Dona Rosa parou perto de uma barraca e ajudou Clara a descer. Vem, vou te apresentar. Ela chamou Zé Maria, que apareceu com o boné amassado e um sorriso largo. Olha a moça do milho aí, disse ele, apertando a mão de Clara. Trouxe algo para vender? Clara mostrou os ovos, as mãos tremendo. São da Dona Rosa, mas vim ajudar, disse, a voz quase sumindo no barulho. Zé Maria pegou o cesto, gritando para a multidão. Ovos frescos da roça, pessoal, da parceira da Dona Rosa. Em minutos, os ovos sumiram, trocados por moedas que Dona Rosa dividiu com Clara. Metade é teu, disse ela entregando o dinheiro. Clara segurou as moedas, o peso delas nas mãos trazendo um choque. Eu vendi algo, pensou, quase rindo. Olhou a vila, o povo simples que sorria para ela, e sentiu o medo derreter. Antônio me jogou fora, mas eu tô aqui, sussurrou. O saco furado parecia distante, mas o futuro, esse ela começava a segurar. O sol já estava baixo quando Clara voltou da vila com Dona Rosa, a carroça balançando na estrada de terra. As moedas no bolso dela tilintavam a cada solavanco, um som que ainda parecia um sonho. Vender os ovos fora mais que ganhar dinheiro. Era como se a vila tivesse aberto uma porta que Antônio tentara trancar. O pessoal gostou de você, Clara, disse Dona Rosa, guiando o cavalo com um sorriso. O Zé Maria não parou de falar da moça do milho. Clara riu, o rosto quente de orgulho e cansaço. Nunca pensei que ia gostar de ouvir meu nome assim. Mas o sorriso dela murchou quando chegaram ao galpão. Tia Lourdes estava na porta, os braços cruzados e a cara fechada como se tivesse engolido um limão azedo. Clarinha, você precisa ouvir isso, disse tia Lourdes, a voz baixa, mas firme. Enquanto você estava na vila, o filho do seu Manuel passou por aqui. Disse que o Antônio está falando coisas na cidade, que você é uma coitada que ele teve que largar, que esse galpão é prova de que você não presta para nada. As palavras bateram em Clara como um soco. Ela largou o balde no chão,
O tilintar das moedas esquecido. Ele tá falando de mim? Na cidade? A raiva subiu, misturada com uma vergonha que ela pensava ter deixado para trás. Depois de tudo que ele fez, ainda quer me afundar? Dona Rosa bufou descendo da carroça. Aquele cachorro não suporta te ver de pé. Tá com medo que você vire alguém, Clara? Ela pôs a mão no ombro dela, firme. Mas a vila não liga pro que ele diz. O Zé Maria já tá contando tua história, e o povo prefere quem luta. Tia Lourdes assentiu, pegando a panela de ferro. Ele pode latir, Clarinha, mas você vai morder mais forte. Vamos mostrar para ele. Ela começou a cozinhar feijão, o fogo crepitando enquanto as três se sentavam na sombra do galpão. Clara ficou quieta, as palavras de Antônio girando na cabeça. Coitada, não presta para nada. Era o mesmo deboche que ele jogara na cara dela antes de ir embora. Mas então ela olhou para os brotos. O milho mais alto, as abóboras ganhando forma. Ele tá errado, sussurrou, mais para si mesma que para as outras. Dona Rosa ouviu e cutucou ela com o cotovelo. Errado mesmo. E amanhã eu vou na vila de novo, levar mais ovos. Você vem? Perguntou, os olhos brilhando com a ideia. Clara hesitou, o rumor de Antônio pesando como uma nuvem. E se ele aparecer lá? Ou se o povo acreditar nele? A voz dela saiu fraca, o medo voltando. Tia Lourdes largou a colher no feijão e virou para ela. Se ele aparecer, você olha nos olhos dele e mostra essas mãos. Ela pegou as mãos calejadas de Clara, levantando-as. Isso aqui é trabalho, Clarinha. Não é coitada coisa nenhuma. Vai lá e deixa ele falar sozinho. Clara respirou fundo, o calor do fogo aquecendo o rosto. Tá bom, eu vou. A decisão saiu firme, um nó se desfazendo no peito. Dona Rosa sorriu e tia Lourdes voltou para o feijão, cantarolando como se já comemorasse. No dia seguinte, Clara subiu na carroça com Dona Rosa, o cesto de ovos no colo e o coração batendo forte. A vila estava ainda mais cheia, o mercado fervendo com vozes e cheiros. Zé Maria as viu de longe e correu para ajudar, o boné torto na cabeça. Minhas vendedoras favoritas, gritou pegando o cesto. Trouxe mais ovos, Clara? Trouxe, disse ela, forçando um sorriso. Mas enquanto arrumavam a barraca, um murmúrio passou pela multidão. Clara olhou e viu uma figura conhecida. Antônio, parado perto de uma carroça de frutas, os olhos fixos nela. O chapéu dele estava novo, a camisa limpa, mas o sorriso era o mesmo. Cruel, debochado. Olha a coitada aí, disse ele, alto o suficiente para alguns virarem a cabeça. Vendendo o ovo dos outros porque não tem nada próprio. Esse galpão deve estar caindo em cima dela agora. Clara sentiu o sangue subir, as mãos tremendo no cesto. Mas antes que pudesse falar, Dona Rosa deu um passo à frente. Coitada é quem larga uma mulher que trabalha, Antônio. O galpão dela tá de pé, e ela tá aqui ganhando o dela. E você? A multidão riu, e Zé Maria gritou. Ovos frescos da roça, pessoal, da moça do milho que não desiste. As vozes voltaram para o mercado, e Antônio ficou vermelho, o sorriso sumindo. Ele virou as costas e sumiu entre as carroças, derrotado pelo barulho da vila. Clara respirou aliviada, o peito leve como nunca. Ele não me derrubou, disse, quase rindo. Dona Rosa piscou para ela, e Zé Maria entregou as moedas da venda, mais que da última vez. Teu nome tá crescendo, Clara, disse Zé contando o dinheiro. O povo não liga para o que ele fala. Querem saber do teu milho. Ele guardou metade das moedas para Dona Rosa e deu o resto para Clara. Quando tiver farinha, me avisa. Meu moinho tá pronto. De volta ao galpão, Clara contou tudo para tia Lourdes, as moedas tilintando na mão. Ele tentou me humilhar, tia, mas a vila ficou do meu lado. Tia Lourdes sorriu mexendo o feijão. Porque você tá mostrando quem você é, Clarinha. Não quem ele diz. Ela apontou para os brotos. E esses aí vão contar a história toda. À noite, Clara deitou nas tábuas, o rumor de Antônio ainda ecoando, mas fraco. Coitada, ele disse. Mas ela tinha ovos vendidos, moedas no bolso, brotos na terra e gente que acreditava nela. Você vai ver, Antônio, sussurrou, segurando um grão ruim do saco furado. O galpão era dela, e agora a vila também começava a ser. A manhã chegou com um céu pesado, nuvens escuras se juntando como se tramassem algo. Clara acordou com o som de tia Lourdes varrendo o galpão, o chão de terra já menos caótico graças aos dias de esforço. Ela se levantou,
os braços calejados, mas o espírito leve depois da vitória na vila. Foi checar os brotos, o milho agora com talos mais firmes, as abóboras com folhas largas e verdes. Vocês estão ficando fortes, disse, o orgulho subindo como o sol que mal aparecia. Tia Lourdes largou a vassoura e veio ao lado dela. Tão bonitos, Clarinha. Esse milho vai dar uma farinha daquelas. Ela apontou para o céu. Mas esse tempo tá feio. Melhor regar antes que a chuva venha, ou vai alagar tudo. Clara assentiu, pegando os baldes e o carrinho de mão. Vou no poço da Dona Rosa agora. Mas antes que saísse, um estalo alto cortou o ar. Ela virou e viu uma telha do telhado deslizando, caindo no chão com um baque seco. O zinco torto gemeu e uma rachadura apareceu na viga que sustentava o teto. Não agora, murmurou, o coração apertando. Tia Lourdes correu para dentro, os olhos arregalados. Esse telhado tá podre, Clara. Se chover forte, vai desabar em cima da gente. Ela apontou para as vigas, comida por cupins e tortas de tanto tempo sem cuidado. Você não pode ficar assim. Clara largou os baldes, o pânico subindo. Mas eu não tenho como consertar, tia. Não tenho madeira, não tenho dinheiro para comprar. Ela olhou para o galpão. O lugar que começava a chamar de seu, agora ameaçando ruir. Tudo o que eu tenho tá aqui. Tia Lourdes cruzou os braços, pensando rápido. A gente dá um jeito. Quando a Dona Rosa vier, pede ajuda. Ela conhece o povo da roça. Alguém deve ter madeira sobrando. Mas o céu não esperou. Um trovão rugiu e as primeiras gotas caíram grossas e frias, batendo no telhado como tambores. Clara correu para pegar as tábuas velhas dos fundos, empilhando-as no chão para proteger os poucos grãos ruins que ainda guardava do saco furado. A chuva engrossou, o vento uivando pelas frestas, e água começou a pingar dentro do galpão, formando poças na terra. Segura aí, gritou tia Lourdes, subindo numa viga com a vassoura para escorar a rachadura, enquanto Clara empurrava uma lata velha para pegar as goteiras. O barulho da carroça de Dona Rosa chegou no meio do caos. Ela entrou correndo, o chapéu encharcado. Que diabo tá acontecendo aqui? Gritou vendo o teto gemer. Esse galpão tá caindo. Tá cedendo, Dona Rosa, respondeu Clara, o desespero na voz. A chuva vai levar tudo. Dona Rosa não pensou duas vezes. Pegou o carrinho de mão e correu para fora, voltando com galhos grandes que cortou do mato com um facão que trazia na cintura. Escora com isso, disse, entregando os galhos para Clara. As três trabalharam juntas, fincando os galhos no chão e apoiando as vigas, o barulho da chuva abafando os gritos. O teto segurou, mas o galpão virou um lamaçal, a água escorrendo pelas paredes tortas. Quando a chuva parou, o silêncio pesou, e Clara caiu sentada, o vestido encharcado grudando na pele. Quase perdi tudo, disse, a voz tremendo. Tia Lourdes sentou ao lado dela, o rosto sujo de lama, e Dona Rosa limpou as mãos no pano molhado. Não perdeu, menina, disse Dona Rosa, firme. Mas esse telhado não aguenta mais. Você precisa de madeira boa, pregos, algo que dure. Ela coçou o queixo. O seu Joaquim, lá do sítio do riacho, tem um monte de tábuas sobrando da cerca que ele desmontou. Vou falar com ele amanhã. Clara olhou para ela, os olhos arregalados. Mas eu não tenho como pagar, Dona Rosa. As moedas da vila mal dão para comida. O peso da realidade caiu sobre ela. Os brotos cresciam, o nome dela corria, mas o galpão ainda era uma ruína. Tia Lourdes bufou. Você tem mais que moedas, Clarinha. Tem teu trabalho. Oferece ajudar o seu Joaquim com algo. Carregar água, limpar curral. Aqui na roça a gente troca. Dona Rosa assentiu, um sorriso surgindo. Exato. E eu levo você na vila sábado. O Zé Maria disse que o povo quer mais ovos e você pode juntar para madeira. Esse galpão vai ficar de pé, Clara. Ela apontou para os brotos, ainda seguros apesar da chuva. E esses aí vão te levar longe. Clara respirou fundo, a ideia acendendo uma faísca. Tá bom. Eu ajudo o seu Joaquim vendo mais ovos. Vou consertar isso. A voz dela saiu firme, o medo dando lugar a algo maior. Ela olhou para o teto torto, os galhos improvisados segurando o zinco. Antônio ia rir de me ver assim, pensou. Mas ele não tá aqui para me parar. O dia terminou com as três varrendo a lama do galpão. O chão úmido, mas menos caótico. Tia Lourdes cozinhou abóbora com feijão, o cheiro enchendo o ar,
e Dona Rosa ficou para jantar antes de ir embora. Amanhã falo com o Joaquim, prometeu subindo na carroça. Você vai ver, Clara, esse teto vai ser novo. À noite, Clara deitou nas tábuas, o som da chuva fraca ainda ecoando na cabeça. Tia Lourdes dormia ao lado, resmungando no sono, e Clara segurou um grão ruim do saco furado. Vocês quase me perderam hoje, sussurrou para os brotos lá fora. Mas o galpão aguentou, e ela também. Com Dona Rosa, tia Lourdes e a promessa da vila, Clara sentiu que o saco furado não era mais só um insulto. Era o alicerce de algo que Antônio nunca imaginaria. O sol nasceu tímido, o céu ainda carregado de um cinza que prometia mais chuva. Clara acordou com o som de tia Lourdes mexendo na panela de ferro, o cheiro de feijão cozido enchendo o galpão. Ela se levantou, o corpo dolorido da luta contra o teto na véspera, e foi checar os brotos. O milho crescia firme, os talos verdes resistindo ao vento, e as abóboras se espalhavam com folhas largas. Vocês estão me segurando, sussurrou, o orgulho misturado com a preocupação do telhado torto. Tia Lourdes apareceu na porta, limpando as mãos no vestido. Come um pouco, Clarinha. A Dona Rosa disse que vem cedo para te levar para o seu Joaquim. Ela apontou para o teto, os galhos improvisados ainda escorando as vigas. Esse galpão precisa de um conserto decente, ou a próxima chuva leva tudo. Clara assentiu sentando para comer. Vou falar com ele hoje. Se ele tiver madeira, eu trabalho para pagar. A ideia de negociar com um estranho a deixava nervosa, mas as moedas da vila e o apoio de Dona Rosa davam coragem. Ela terminou o feijão rápido, o calor da comida aquecendo o peito, quando a carroça chegou. Dona Rosa desceu, o chapéu molhado da chuva leve que caía. Bom dia, meninas. Vamos para o sítio do Joaquim agora. Ele está esperando. Clara subiu na carroça, o coração batendo forte, enquanto tia Lourdes acenava da porta. O sítio do seu Joaquim ficava a uns 3 quilômetros, perto de um riacho que cortava a roça. A casa era de taipa, o quintal cheio de galinhas e um curral pequeno com 2 vacas magras. Um homem alto, de barba grisalha e mãos grandes, saiu da varanda, limpando o suor da testa. Dona Rosa trouxe a moça nova, hein? Disse, a voz grave, mas amigável. Essa é a Clara, respondeu Dona Rosa, apontando. Ela está precisando de madeira para o galpão. O teto está caindo e ela tem brotos para proteger. Clara desceu da carroça, as mãos suadas, e cumprimentou ele com um aceno tímido. Seu Joaquim coçou a barba, olhando para ela. Ouvi falar de você na vila. A moça do milho, né? O Zé Maria não cala a boca sobre tua farinha. Ele apontou para um monte de tábuas empilhadas nos fundos. Tenho essas aí, sobra da cerca velha. Mas madeira não sai de graça. Clara respirou fundo. As palavras de tia Lourdes ecoando na cabeça. Eu não tenho muito dinheiro, seu Joaquim, mas posso trabalhar para pagar, carregar água, limpar o curral, o que precisar. A voz dela saiu firme, apesar do nervosismo. Ele riu, um som rouco que encheu o ar. Gosto de quem não pede esmola. Tá bom, Clara. Me ajuda a limpar o curral hoje, e as tábuas são tuas. Se teu milho der certo, me traz um pouco da farinha quando tiver. Dona Rosa piscou para Clara, aprovando o acordo. O trabalho começou logo. Clara pegou um forcado velho que seu Joaquim emprestou e entrou no curral, o cheiro de esterco batendo forte. As vacas mugiam, o chão lamacento grudando nas botas. Mas ela não reclamou. Cavou o esterco, empilhando num canto, enquanto seu Joaquim cortava mato ao redor com um facão. Você é dura na queda, hein? Disse ele, vendo o esforço dela. O Antônio deve estar se mordendo por te largar. Clara parou, o forcado tremendo nas mãos. Ele acha que eu sou nada. Mas esse galpão vai provar o contrário. A raiva deu força, e ela terminou o curral mais rápido que esperava, o suor escorrendo pelo rosto. Seu Joaquim assentiu, satisfeito. Pronto. As tábuas são tuas. Ele ajudou Dona Rosa a carregar a madeira na carroça, umas 10 peças largas e pregos enferrujados que jogou de brinde. Conserta esse teto, moça, e me avisa quando tiver farinha. De volta ao galpão, Clara e Dona Rosa descarregaram as tábuas, enquanto tia Lourdes corria para ajudar. Olha só, Clarinha, você virou negociante, disse ela rindo. O dia terminou com as 3 subindo no telhado, o sol já baixo. Clara martelou as tábuas novas sobre as vigas, Dona Rosa segurando os pregos e tia Lourdes escorando por baixo. O zinco torto foi coberto, os buracos tapados,
e o galpão ganhou um teto que parecia aguentar. Quando terminaram, a chuva voltou, leve, mas insistente. Clara ficou na porta, ouvindo as gotas baterem no telhado sem pingar dentro. Não caiu, disse, quase rindo. Tia Lourdes abraçou ela, o orgulho nos olhos, e Dona Rosa bateu palmas. Esse galpão tá virando casa, Clara. E amanhã é sábado. Vamos na vila vender mais ovos. O Zé Maria quer te ver. Ela subiu na carroça e foi embora, prometendo voltar cedo. Clara sentou na sombra, as mãos doendo, mas o peito leve. Eu troquei trabalho por madeira, pensou, olhando para o teto novo. O galpão não era mais uma ruína. Era um lugar onde ela podia sonhar. Tia Lourdes cozinhou abóbora assada, o cheiro doce enchendo o ar, e as duas comeram em silêncio, o som da chuva como música. À noite, Clara deitou nas tábuas, o tilintar das moedas da vila no bolso misturado com a satisfação do dia. Antônio me jogou aqui para me ver rastejar, sussurrou segurando um grão ruim do saco furado, mas agora tinha seu Joaquim, Dona Rosa, tia Lourdes e um teto que não cedia. Você vai ver, Antônio. Esse saco furado tá levantando algo que você nunca derruba. O sol subiu claro depois de semanas de chuva e calor, iluminando a roça com uma luz que parecia celebrar. Clara acordou cedo, o som de tia Lourdes mexendo na panela de ferro já familiar como um canto matinal. Ela se levantou das tábuas, o corpo calejado, mas leve, e correu para checar os brotos. Agora não mais brotos, mas plantas firmes. O milho estava alto, as espigas douradas penduradas nos talos e as abóboras rolavam pela terra grandes e pesadas. Chegou a hora, sussurrou o coração batendo com uma alegria que mal cabia no peito. Tia Lourdes apareceu na porta, os olhos arregalados. Olha só, Clarinha, isso é uma colheita de verdade. Ela largou a colher e correu para pegar as abóboras, rindo como criança. O saco furado virou ouro, menina. Clara assentiu pegando a enxada. Vamos colher tudo hoje. A Dona Rosa disse que o mercado da vila é amanhã e o Zé Maria está esperando. O trabalho começou rápido, as duas arrancando as espigas com cuidado e empilhando as abóboras no carrinho de mão. O sol queimava, mas Clara não sentia. Cada espiga nas mãos era uma resposta para o deboche de Antônio. Cada abóbora, um tijolo no futuro que ela construía. O ronco da carroça chegou no meio da manhã. Dona Rosa desceu, o chapéu de palha torto, e parou, boquiaberta. Clara, isso é milagre. Esse milho tá lindo e essas abóboras. O povo da vila vai brigar para comprar. Ela correu para ajudar, carregando as espigas com uma energia que contagiava. O Zé Maria vai moer isso num piscar de olhos. Você virou fazendeira, menina. Clara riu, o som ecoando na roça. Fazendeira com um galpão torto, brincou, mas o orgulho na voz era real. O dia terminou com o carrinho cheio, as espigas separadas em 2 montes, um para farinha, outro para vender inteiras, e as abóboras empilhadas como troféus. Tia Lourdes cozinhou uma espiga no fogo, o cheiro doce enchendo o galpão, e as 3 comeram juntas, o sabor do milho quente selando o sucesso. Você já pensou no que vai fazer com isso tudo, Clarinha? Perguntou tia Lourdes, lambendo os dedos. É mais que vender na vila, é teu nome. Clara olhou para as espigas, a ideia que vinha crescendo na cabeça finalmente tomando forma. Quero fazer farinha boa, tia. E depois, talvez ração, para os bichos da roça. O Zé tem um moinho, o seu Joaquim tem vacas. Pode dar certo. Dona Rosa assentiu, os olhos brilhando. Ração é ouro por aqui. Se você fizer, o povo vai te chamar de rainha da roça. Ela bateu na mesa improvisada. Amanhã a gente leva para a vila. O Zé moe a farinha e você vende as espigas e abóboras. Vai ser teu dia, Clara. A noite caiu com Clara deitada nas tábuas, o galpão cheirando a milho e vitória. Antônio me jogou aqui para me ver falhar, pensou, segurando um grão ruim do saco furado. Mas agora tinha uma colheita, um teto novo e gente que acreditava nela. Você vai ouvir meu nome, sussurrou, o sono vindo com um sorriso. No dia seguinte, a carroça de Dona Rosa saiu cedo, carregada até a borda. Clara subiu ao lado dela, o vestido limpo e as moedas da última venda no bolso, enquanto tia Lourdes ficava para cuidar do galpão. A vila estava cheia, o mercado fervendo com vozes e cores. Zé Maria correu para elas, o boné torto e o sorriso largo.
Olha essa colheita, Clara. Isso é milho de primeira. Ele levou metade das espigas para o moinho, o barulho da máquina enchendo o ar, enquanto Clara e Dona Rosa montavam a barraca. Milho fresco e abóbora da roça, gritou Dona Rosa, e o povo veio rápido. As moedas tilintavam, as abóboras sumiam e Clara sentia o peso do sucesso nas mãos. Um homem velho de chapéu surrado parou na barraca. Você é a moça do galpão? Ouvi dizer que o Antônio te largou com nada. Mas isso aqui não é nada, hein? Clara sorriu entregando uma espiga. Era um saco furado, agora é meu. O homem riu, pagando com uma moeda gasta, e a história dela correu pela vila como fogo no mato seco. Zé Maria voltou com sacos de farinha, o cheiro quente subindo do moinho. Clara, isso é o melhor milho que eu já moí. O povo está comprando tudo. Ele entregou a farinha e as vendas dobraram. Farinha, espigas, abóboras, tudo indo embora em horas. Seu Joaquim apareceu, pegando um saco de farinha. Você pagou as tábuas com trabalho, mas essa farinha é meu bônus. Tá valendo, moça. O dia terminou com o bolso de Clara pesado de moedas, mais do que ela já tivera na vida. Dona Rosa dividiu os lucros dos ovos, mas a maior parte era do milho e das abóboras, do trabalho dela. Você fez teu nome hoje, Clara, disse Dona Rosa, guiando a carroça de volta. A vila inteira tá falando de você. No galpão, tia Lourdes esperava com um prato de abóbora assada. Me conta tudo, Clarinha, gritou, e Clara despejou as moedas na mesa, rindo alto. Vendi tudo, tia. Farinha, milho, abóbora. O Zé quer mais, o seu Joaquim tá feliz, e o Antônio, ele perdeu. Tia Lourdes abraçou ela, os olhos molhados. Você venceu, menina. Esse galpão é teu castelo agora. Clara olhou ao redor. O teto novo, o chão limpo, o cheiro de colheita. O saco furado não era mais um insulto. Era o começo de algo grande. O sol brilhava forte sobre a roça, quase um ano depois daquele dia em que Clara fora abandonada com um saco de milho furado. Ela acordou cedo, como sempre, mas o galpão já não era o mesmo. O teto de zinco novo reluzia, as paredes reforçadas com tábuas pintadas de branco, e o chão de terra fora trocado por um cimento simples, mas firme. Lá fora, os campos se estendiam, fileiras de milho dourado, abóboras roliças e até um canto com feijão, tudo plantado com as moedas da vila e o suor das mãos dela. Clara saiu do galpão, o vestido limpo, mas simples, balançando no vento, e respirou fundo. O cheiro de terra fértil misturava-se com o barulho de uma máquina nova que Zé Maria instalara nos fundos, um moedor maior, comprado com os lucros da farinha, que agora levava o nome dela pela roça e além. Tia Lourdes apareceu ao lado, carregando um saco de ração, o mais novo sucesso de Clara. Clarinha. O seu Joaquim mandou dizer que as vacas dele nunca engordaram tanto. Quer mais 2 sacos amanhã. Clara sorriu, o peito cheio de algo que ela mal reconhecia. Orgulho puro. Diz para ele que eu levo, e vou passar na vila com a farinha nova. O saco furado de Antônio virara um império pequeno, mas poderoso. Farinha vendida em sacos com o desenho de um galpãozinho, ração que os criadores da região disputavam e uma roça que não parava de crescer. Tudo começou com aqueles 10 grãos, mas agora era mais que milho. Era a vida dela, reconstruída do zero. A carroça de Dona Rosa chegou no meio da manhã, o cavalo bufando enquanto ela descia com um sorriso largo. Clara, você precisa ver isso! Gritou segurando um jornalzinho da vila. Na capa, uma foto granulada dela, de pé na frente do galpão, com a manchete: A moça do saco furado transforma a roça em ouro. Dona Rosa riu, batendo o papel no ombro dela. O Zé Maria mandou imprimir. Tá todo mundo falando de você até na cidade. Clara pegou o jornal, os olhos arregalados. Eu, num jornal? A foto mostrava ela com a enxada na mão, os brotos ao fundo, e o texto contava como uma mulher largada com nada virou a rainha da roça. Tia Lourdes correu para ver, rindo alto. Olha só, Clarinha, você é famosa agora. O Antônio vai engasgar com esse papel. Ela abraçou Clara, o orgulho escorrendo nas palavras, mas o dia guardava mais. Enquanto carregavam a carroça com farinha e ração para o mercado, um barulho de motor cortou o ar. Um jipe velho parou na estrada, e Clara congelou ao ver quem descia. Antônio. Ele estava diferente. A camisa amassada, o chapéu sujo, os olhos fundos de quem não dormia bem. Ao lado dele,
Uma mulher jovem, de cara fechada, segurava uma mala como se quisesse ir embora. Clara, disse ele, a voz rouca e hesitante, eu vim ver como você tá. Mas os olhos dele traíam a mentira. Estavam fixos no galpão novo, nos campos cheios, na máquina zunindo. Ele engoliu em seco, o deboche de antes sumido. Clara cruzou os braços, o coração batendo forte, mas firme. Tô bem, Antônio. Melhor que nunca. E você? Ela apontou para os campos. Isso aqui é o que você me deu. Um saco furado. Olha o que eu fiz com ele. Antônio abriu a boca, mas Dona Rosa deu um passo à frente, o facão na cintura brilhando ao sol. Ela não precisa de você para nada, seu cachorro. Sai daqui antes que eu te corte como mato seco. Tia Lourdes riu, batendo palmas, e Antônio recuou, o rosto vermelho. Eu errei, murmurou ele quase inaudível. Você venceu, Clara. Ele subiu no jipe, a mulher resmungando atrás, e o motor roncou, levando-o embora pela estrada de terra. Clara ficou parada, o vento soprando o cabelo até o jipe sumir. Ele chorou por dentro, Clarinha, disse tia Lourdes abraçando ela. Você o fez engolir cada palavra. Dona Rosa assentiu orgulhosa. Vamos para a vila, o povo está esperando a rainha da roça. Elas subiram na carroça, os sacos de farinha e ração balançando, e Clara sentiu o peso do jornal na mão. Na vila, o mercado explodiu em aplausos quando ela chegou. Zé Maria correu para descarregar, gritando, farinha da Clara, ração que engorda boi em um mês. As moedas vieram aos montes, e seu Joaquim comprou 3 sacos de ração, apertando a mão dela. Você mudou a roça, moça, disse ele, o sorriso largo. Esse galpão é um exemplo agora. O dia terminou com Clara de volta ao galpão, o bolso pesado de lucros e o coração leve como nunca. Tia Lourdes cozinhou milho assado e Dona Rosa ficou para comemorar, as 3 rindo sob o teto que não pingava mais. Você fez um império, Clara, disse Dona Rosa, levantando a espiga como um brinde. Clara olhou ao redor. O galpão forte, os campos vivos, o jornal na mesa. Não é só meu, respondeu, a voz quente. É nosso. Vocês me levantaram. Ela pegou o último grão ruim do saco furado, guardado como lembrança, e rolou ele entre os dedos. Antônio me jogou aqui para me apagar, pensou. Mas agora ela brilhava, e a roça inteira sabia. À noite, deitada nas tábuas que agora tinham um colchão simples, Clara fechou os olhos. O saco furado virara farinha, ração, um nome que ecoava. A vida dela mudara, de uma mulher largada a uma que erguia outros. Eu venci, sussurrou, o grão na mão como um troféu. E o silêncio da roça respondeu com paz. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!